Voltei! Êêê! Voltei, galerinha do meu canal, tudo bem com vocês? Espero que sim! E aqui da cidade de Punta Arenas, viu, gente? Sozinha, me reinventando para gravar os vídeos, porque... Escuta! Gente, tá fazendo bastante frio e eu tô aqui perto da praia. Olha que lugar lindo! Lindo, né, gente? Ô, glória! Vamos lá, gente. Já fiz a entrada. Eu vou gravar assim mesmo, tá? O vídeo de hoje eu vou falar disso mesmo. A verdade do que porque eu vim morar no Chile, né? Faz 6 anos que eu vim pro Chile por primeira vez, né? Nesse meio tempo eu decidi ir voltar pro Brasil, porque as coisas não estavam dando certo aqui. E depois volta outra vez. Não largue é quem mandou largar a rede. É bem aquela história, quem mandou separar. E aí eu voltei de novo, né? E aí continuei. Considero esses 6 anos aqui, porque na verdade quando eu voltei pro Brasil eu não fiquei muito tempo, né? A não ser na época da pandemia, por causa que os aeroportos fechou e não entrava nem chileno, nem ninguém, né? Por conta disso sim, mas não por outras coisas. Então, gente, eu já falei para as pessoas várias coisas. Eu vim pro Chile por isso. Só que na verdade muitas coisas daquela também eram verdade, não era mentira. Também eram outros motivos também o qual me mantia, né, aqui, que fez eu vir para cá, né? Mas o real mesmo, assim, o que mais deu o impulso, né, de eu vir morar pro Chile, eu nunca contei porque... não porque fosse algo muito pessoal, não era nem por conta disso, mas era porque era uma história que pra mim não me fazia bem, né, tá lembrando da história. Então por isso que eu não queria, por isso que eu nunca, né, disse o que realmente me trouxe pra cá. Então, quando eu recebi o convite para vir morar no Chile, eu não conhecia o Chile, eu não sabia nem que o Chile existia, porque na verdade eu não era muito ligado em coisa de país e de coisa. O único país que eu conhecia naquela época, né, há 6 anos atrás, né, assim, que eu tinha vontade de conhecer, era a cidade de São Francisco, na Califórnia. Naquela época, então era aí porque eu via muito em filme, né? Mas depois disso eu sabia da Europa, mas eu não sabia nem para que lado estava, né? E sinceramente essas coisas de viajar assim pro exterior eu não tinha muito, né? Muito querer naquela época. Tanto que várias vezes, né? Eu tive a oportunidade de ir para a Europa e não fui. Mas dessa vez foi diferente, né? Eu conheci alguém, né? Quando eu naquela época fazia academia, eu conheci alguém em São Paulo, uma pessoa em São Paulo, e a gente acabou se gostando e ele me convidou para vir morar no Chile, né? E eu de primeiro momento não aceitei, eu demorei 2 anos para poder aceitar o convite da pessoa, né? Então, quando eu aceitei o convite da pessoa, porque eu estava cansado das coisas, não dava certo no Brasil como eu queria que desse. Né, nunca dava, sempre dava errado, então eu, né, desisti de tudo no Brasil e falei, vou ver o que é que rola no Chile. Então aí foi quando, depois de 2 anos depois, ele sempre ali insistindo para mim vir pro Chile, eu aceitei o convite e vim, né, para morar com ele, para se casar com ele. Só que desde o princípio a gente combinou tudo, se não desse certo, como é que faria e tudo. Isso foi muito bem combinado e eu senti verdade por parte da pessoa. E claro, depois de 1 mês que eu tava, né, que a gente tava junto, a gente viu que aquilo ali não ia realmente dar certo, né? Então ele foi super gentil comigo, nunca me botou pra fora da casa dele, nem nada, falou que eu podia ficar o tempo que eu quisesse, sem nenhum problema, né, já que na casa tinha mais quarto. E eu fiquei um tempo com ele, aí foi quando eu logo já comecei a trabalhar no restaurante brasileiro, né, dei entrada no meu documento de imediatamente, porque já estava pensando em ficar aqui, né? E a passagem que ele tinha me dado uma passagem para poder voltar, né? Porque na verdade foi ele que me deu a passagem de vinda também, né? Ele comprou passagem de ida e volta.
E de volta eu falei, olha, você cancela, vê se você consegue recuperar o dinheiro para você, alguma coisa assim, porque eu não tenho interesse de voltar. Eu gostei, né, do Chile e eu vou querer ficar aqui. Né? Ele falou, então vai na imigração tirar seus documentos. Ele falou pra mim, né? Ele não foi comigo, mas ele me orientou aí porque ele trabalhava o dia inteiro, né? Ele me orientou, então eu fui rápido, né, tirar os meus documentos. Eu tirei os documentos coisa de 2 semanas que eu estava aqui. Porque com 2 semanas eu já sabia que eu queria ficar, né? E só depois de um mês que eu fui saber que o relacionamento não ia dar certo, mas a gente desde o início recebeu sinais que isso não daria certo. Mas terminou tudo numa boa, graças a Deus, né? E ele só não fala comigo hoje porque, né, teve tempo que eu decidi andar vestida de mulher o tempo inteiro, e às vezes eu tô assim de homem. Então, como ele não gostava muito disso, né? Aí ele não fala comigo hoje por esse motivo, né? Porque, né, às vezes eu ando de mulher e às vezes eu ando de menino, e ele é extremamente discreto, tem medo do que as pessoas falam, sabe? As pessoas com seus problemas na cabeça, mentais, né? Que se preocupam com o que os outros falam. Mas se não fosse isso, a gente tinha amizade até o dia de hoje. Então foi isso, né? Eu vim pra cá por esse motivo, por primeira vez, né? Por causa de relacionamento, né? Em realidade. E também porque, né, eu juntei as duas coisas à outra, né? Que eu já estava cansado mesmo das coisas que eu queria, que não dava como certo como eu queria no Brasil. E ele que estava ali sempre insistindo, 2 anos depois que a gente se conheceu no Brasil, 2 anos depois que a gente se conheceu, ele continuou os 2 anos insistindo, né? E você sabe que relacionamento à distância é uma coisa e pessoalmente é outra, né? Então juntou a insistência dele, mas a minha insatisfação com o Brasil, vai saber se não era ele já desejando que as coisas dar errado para eu vir pro Chile ficar com ele. Não sei, gente, né? Tá frio. Mas eu sei que eu vim parar aqui e aqui estou até o dia de hoje. Então essa é a verdade do porquê eu vim pro Chile a primeira vez. E tem uma coisa muito interessante, né? Que a mesma coisa, né, que me fazia que fazia as coisas não dar certo como eu queria no Brasil, essas mesmas coisas elas me acompanharam aqui. Era problemas espirituais, era coisa de mim mesmo, da minha mente, né, coisa da minha mente, era coisas espirituais. Então era várias coisas que estavam também metido nisso. E essas coisas me acompanharam aqui no Chile. Por isso que, né, teve uma vez que eu falei, não, vou embora do Brasil, não volto nunca mais. E eu fui. As pessoas pensaram que eu fui de férias, mas eu não disse a ninguém também que eu estava indo embora. Só a minha família, né? E depois me arrependi depois de ter dito. E acabei que fiquei com menos de 3 meses e voltei. Porque já estava acostumado com a vida aqui, com tudo, né? Que eu me identifiquei muito com o país, gostei mesmo, né? E eu gosto do Chile de coração, né? Tanto que eu tenho oportunidade todo o tempo para ir para a Europa. Quem me conhece sabe, né? Tenho amigos que estão para lá que me convidam sempre para ir. E eu sigo aqui porque eu gosto daqui, né? Se um dia tiver que ir, que seja visitar eles ou passear, né? Mas para morar nesse momento em que eu vivo, não tenho interesse de morar na Europa, né? E as coisas que me atrapalhavam, que faziam as coisas dar errado, graças a Deus, né? Deus veio me ajudando até hoje a lidar com elas, a solucionar elas, a resolver elas. Deus, meus orixás, a espiritualidade que me ajuda, né? Então tem uma história muito bonita com tudo isso aí também, né? E é isso, gente. E eu gosto de quem eu sou no dia de hoje. Estou muito feliz com quem eu sou, com a vida que eu tenho, graças a Deus, né? E agradecido sempre. Então essa é um pouquinho da minha história, resumidamente, porque se eu fosse essa aí a história, se eu fosse contar mais coisas, né? Esse vídeo daria, acho que 1 hora ou mais de vídeo. Então um beijo, ó, aqui de Punta Arenas. Olha, eu desci aqui porque eu queria gravar de um lugar bonito, mostrar uma vista legal pra vocês. Mas eu já vou subir. Tá vendo? Então é isso. Um beijo, tchauzinho e até o próximo vídeo.